da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. A palavra da minha perseverança é quando nós, eu e você, suportamos a rejeição do Senhor. Ou seja, quando o Senhor está sendo rejeitado, quando eu e você somos rejeitados, não é eu e você que somos rejeitados, é o Senhor que é rejeitado. Então, quando nós suportar a palavra da minha paciência, é isso. É suportar a rejeição, a perseguição, porque o Senhor ainda está sendo rejeitado. No nosso tempo, o Senhor está sendo rejeitado. No nosso tempo, o Senhor está sendo perseguido. Atos capítulo 9. Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo não estava perseguindo Jesus, Saulo estava perseguindo eram os apóstolos, a igreja. Mas, ou seja, quando alguém persegue a igreja, automaticamente está perseguindo o dono da igreja, o cabeça da igreja. E é isso aí. Por isso que suportar aqui, como guardaste a palavra da minha paciência, é isso. Eles perseveravam, a palavra paciência é perseverar. Eles perseveravam diante da rejeição, diante da perseguição, eles suportaram a situação. E aí, em contrapartida, o que eles vão receber como prêmio é, porque vocês guardaram e porque vocês perseveraram durante a perseguição, eu também vou guardar vocês. Guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Aí essa tentação aqui, irmão, é a grande tribulação que vai acontecer. É a grande tribulação de Mateus capítulo 24, de Apocalipse capítulo de número 8, que quando as trombetas é liberada, é essa grande tribulação aqui. Ou seja, porque o que Deus está, o que o Senhor está dizendo aqui é que eles vão ser guardados não somente da tentação, mas eles vão ser guardados da hora da tentação. Uma coisa é o ser guardado da tentação, outra hora é o ser guardado na hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo. Então não é só um lugar específico, é todo o planeta Terra vai gemer, irmão. Todo o planeta Terra vai viver sobre essa tribulação, ou grande tribulação, que há de vir sobre o mundo. Não serão, não serão raptadas. Vai ficar mais fácil, né? Assim, como uma expressão que se usa muito, não serão arrebatadas. Aí elas vão viver, isso aí, vão viver. No sentido de aqueles que forem decapitados e que não entrarem no sistema do anticristo, não, né? Porque aí elas já são vencedoras automaticamente. Elas vão morrer decapitadas, mas elas são vencedoras. Dentro do processo da última semana de Daniel, que nós falamos lá atrás, lembra? Aí somente aquelas que aceitaram o sistema, aceitaram a marca, enfim, essas situações todas que nós vamos ver para frente, é que vão passar por esse processo. Elas vão viver tudo isso, a grande tribulação. Mas quem perseverar aqui agora, nesse tempo que nós estamos vivendo, o que vai acontecer? Ele vai ser guardado da hora da tentação. Ele não vai passar por esse processo aqui. Então, essa grande tribulação aqui fala disso, de Mateus capítulo 24, versículo 21, a quinta e a sexta trombeta, as 7 taças, né, que estão dentro da 7ª trombeta. Então, tudo isso aí é o que elas vão viver. Então, essas pessoas, elas não serão somente guardadas da provação, mas elas serão guardadas da hora da provação. Isso é importante, da hora da provação, ou seja, elas não vão passar. Que aí um dos textos e um dos versículos, né, que muitos pré-tribulacionistas usam. Porque né, vocês sabem disso, que tem o pós-tribulacionista que acredita que a igreja vai passar por parte da grande tribulação, né? Não, nós já estamos sofrendo aqui uma parte de uma tribulação. Aí agora Jesus pegar e deixar nós passarmos tudo de novo? Não dá para entrar na minha cabeça isso. Pode ler. Uhum.
Os povos da terra. Tem alguma tradução diferente aí ou não? Hã? Não, 10 dias é outra igreja, né? Mesma coisa? Porque tem aqui uma tradução assim, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação e da execução do mundo inteiro, para experimentar que habitam sobre a terra. Isso aí. Te guardarei da hora da tentação. Vai guardar, vai esconder. Aquilo que aconteceu com Noé, né, irmão? Noé foi guardado. Noé e a sua família foi guardado. Então, assim, Deus está anunciando o fim das coisas no início. É o que Provérbios fala. Se não me falha a memória, é Provérbios. O fim do que vai acontecer lá no início. Ele está usando a figura de Noé para mostrar o que vai acontecer no final. Porque Noé e a sua casa representam os vencedores. Veio o juízo, mas Noé e a sua família estavam guardados na hora que veio a tentação sobre aquele tempo dele no mundo. Noé e a sua casa estavam escondidos, guardados, protegidos. Hã? Hã? Se a gente for olhar por essa ótica, né? Por essa ótica da família de Noé, né? Eram 8, né? Não acredito também que a terra tinha tão povoada, talvez não tenha chegado a cada milhão. Sim. Mas assim, alguns impérios tinham levantado. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então aqui Jesus está incentivando a igreja, é, dizendo para ela suportar e exortando ela a permanecer firme. Fica firme e guarda o que você tem, o que você recebeu, porque a promessa está de pé, eu vou vir. Não negocie, não se titubie, não se durma, né? Fique vigilante. Jesus está incentivando e exortando ela a permanecer firme e guardar o que tem, porque ele vai vir sem demora. Porque é nesse processo de quando as coisas não acontecem no nosso tempo, irmão, que a gente vê as pessoas, elas retrocedendo, elas desanimando na caminhada, entendeu? Parando. E Deus está experimentando homens, experimentando mulheres, pessoas no nosso meio estão sendo experimentadas, entendeu? Deus está experimentando. Porque isso, até onde vai, isso aí. Eu já até usei esse exemplo, é o que Deus fez com Eliseu em relação a Elias. Deus foi experimentando Eliseu. Peraí, Eliseu queria algo de Elias, mas Deus também sabia o que Eliseu queria. E Deus foi usando Elias para experimentar Eliseu, dizendo para ele assim: não, fica aqui que eu vou lá, eu vou em tal lugar. Eliseu disse para ele: negativa, onde tu for, minha alma vai com. Eu estou colado em ti, no teu calcanhar. Eu estou seguro aqui, eu quero essa capa dobrada do Espírito. Né? Eu quero a unção dobrada do Espírito que está sobre você. E aí chegou num outro lugar e Elias testou de novo. Não, fica aqui que eu vou ter que atravessar o Jordão. Não, eu vou contigo. E aí ele foi. E Deus faz isso com a gente. Isso aí, pastora. Tinha perdido a benção. E às vezes no ímpeto de sermos ou queremos parecermos educados, a gente fala não. Aí é a hora que tem que falar negativo, irmão. Deus tem uma promessa comigo e ele disse que a promessa é através de ti e eu tô colado contigo. É isso aí. Essa perseguição da igreja que eu vou passar é uma perseguição muito grande. Às vezes é uma perseguição pequena, mas que está sendo uma provocação. Vamos lá, a gente não quer cair lá, mas a gente cai lá. Na vida, foi uma provocação. Muita gente foi chacoalhada. Cadê o restante? Foi um experimentar, pastora. Deus nos experimentou de que forma? Peraí, eu vou ver aonde essas pessoas estão. Fincadas, firmadas em quem? Quem estava firmado e com a expectativa no homem, balangou, feriu, tropeçou, entendeu? Infelizmente desviou,
desanimou com. Não é desanimou, mas até tinha conversado com a senhora, usei a expressão, ficaram com síndrome de Judas. Porque o que acontece? Judas colocou uma expectativa em Jesus que não era o que Jesus veio fazer. A expectativa que Judas colocou em Jesus foi que Jesus viria, destruiria o Império Romano todinho, passaria, né, libertaria Jerusalém, e que é isso que eles esperam, né, de um Messias. E aí Jesus não supriu a expectativa dele, porque não foi para isso que Jesus veio. E aí o que aconteceu? Ele se escandalizou. E aí Jesus vai dizer, bem-aventurado quem não se escandalizar em mim. Né? Feliz quem não se escandaliza em mim. E hoje tem pessoas se escandalizando. Por quê? Porque elas criaram uma expectativa no homem, ou talvez em algo que acham que foi Deus que falou, e talvez não foi Deus que falou, porque estão sem discernimento, não julgaram a profecia, não analisaram a profecia e desanimaram, pararam no caminho, porque escandalizaram. E Deus nos prova nisso, irmão. Deus nos prova nisso. Porque se por isso que a liderança, ela nunca pode deixar com que as pessoas coloquem, a sua expectativa não tem que estar em mim, a tua expectativa tem que estar no Senhor, porque eu sou homem como você, eu sou falho, eu sou errante, eu posso cair hoje, eu posso cair amanhã, e se a sua expectativa estiver em mim, a sua fé vai ser abalada, irmão. A sua fé vai ser abalada. Então a tua expectativa tem que estar no Senhor, no que Ele disse para você, no que Ele falou para você, e nada pode te abalar, nada. Da onde a gente veio, por exemplo, os ensinamentos ensinados desde antigamente, há uma mistura amizade, mistura ideia, mistura tudo, e as pessoas botar aquilo ali e pronto, e deve precisar da tudo. Separar as coisas. Separar. Isso aí. E infelizmente, vou dizer, não sei se essa deveria ser a expressão, por exemplo, eu e a Daya, nós tivemos experiência em Concórdia com um casal. O que nós aprendemos? Que nem todo mundo está preparado para caminhar, vamos dar um exemplo, com o pastor Emerson e a pastora Bianca, comigo e com a Daya. Em que sentido? De vivência. Porque eles veem aqui o título, o homem pastor Adriano, e aí eles acham que lá em casa forma um modelo, entendeu? E aí, o que acontece? Esse casal começou a caminhar com a gente e eles se escandalizaram, porque nós somos seres humanos, irmão. Escandalizaram de quê? A maneira de conversar, de falar, entendeu? Assim, entendeu? Então caiu nisso aí que o Edson falou. Não soube dividir as coisas, entendeu? Não soube dividir. Só que isso foi um ensinamento para nós, por isso que hoje a gente caminha, vai devagar, vai aqui, entendeu? Então tudo são experiência. Tudo são experiência. E assim, por isso que às vezes eu acho que alguns pastores, eles policiam por isso. São muito reservados. Por quê? Para isso aí. Não é pastor, não é nem porque ele é soberbo, é porque ele já teve a experiência em que sentido? Porque tem pessoas que não estão maduras para caminhar tão próximo, porque a pessoa vai confundir as coisas e vai escandalizar. Nossa, mas eu não imaginava que o pastor falava isso, eu não imaginava que, entendeu? Isso, na questão da intimidade, isso aí. É por causa dessa questão aí, pastor, entendeu? Porque você pode escandalizar, você pode abalar a fé de uma pessoa. A fé da pessoa pode ser abalada. Isso aí. Isso mesmo. Que ele sabe que um amigo é amigo mesmo quando ele vive na intimidade dele, mesmo que ele consegue estar. Entendeu? Quando vive na intimidade, mesmo assim, ainda consegue estar. Entendeu? Porque o lugar da intimidade é muito perigoso, porque pode ser o lugar da desonra. Entendeu? O lugar da intimidade, se a pessoa não se policiar, pode ser o ambiente de desonra. Porque a pessoa olha para você e fala assim, não, eu sou igual a ele. Eu não sou, o pastor Emerson não é melhor do que o Daniel, mas o pastor Emerson tem uma autoridade no mundo espiritual, e isso tem que ser respeitado, entendeu? Ou seja, isso tem que ser honrado.
Porque no mundo espiritual, o mundo espiritual comunica. Se num ambiente de intimidade, eu e o pastor Emerson, e aí eu olho para o pastor Emerson nesse ambiente de intimidade, que é muito perigoso, e eu ajo com desonra, aí isso também, em contrapartida, eu vou colher, vai dar uma consequência diante disso. Isso, pastora. Isso aí. Porque a palavra honra significa reconhecimento. Eu reconheço, né? Que essa pessoa, ela tem uma autoridade no mundo espiritual, ela tem uma autoridade maior do que a minha. E eu tenho que respeitar isso. Então, olha, irmãos, isso é tão sério que quando até o próprio Deus, que é o eterno, ele não quebra esse princípio. Quando ele diz para Moisés falar para Arão que chegou o tempo de Arão, que Deus ia levar Arão, Deus disse para Moisés, diga para ele tirar a estola sacerdotal, diz para ele tirar a roupa, porque eu vou levar ele. Ou seja, a estola sacerdotal fala de unção, fala de autoridade, entendeu? Deus pediu para ele tirar, o próprio Deus não quebra esse princípio, mas eu e você quebramos esse princípio. Nós não respeitamos a unção que está sobre o outro, a autoridade que está sobre o outro. Aqui, eu e o pastor Emerson, nós somos líderes, mas dentro de outros ministérios tem outras lideranças. Você não vai ver eu e o pastor Emerson nunca pastando sobre a liderança do outro. Por exemplo, o irmão André agora está, né, como líder do louvor. Não adianta alguém chegar em mim ou no pastor Emerson e falar assim, assim do louvor. Não, eu não vou passar, porque tem uma autoridade lá, entendeu? Tem uma autoridade lá, foi delegado a autoridade, tem uma unção sobre ele. E eu tenho que honrar essa unção. Não pode. Sim, isso aí. Não. Aí o André aí no caso o André tem que reportar a outra pessoa. A outra pessoa. Uma atividade ou conhecimento de alguma coisa que a gente pode tomar algumas decisões, né? Por uma questão de hoje, uma disposição que eu estou buscando a Deus, tá legal, e que eu não preciso mais receber orientação, que eu não preciso mais pedir orientação, que eu não preciso mais falar, né? Às vezes a pessoa não quer mais pedir ao sacerdote para comunicar, para explicar, para trocar informações. Sim. A pessoa quer pedir um aspecto próprio, e é daí que vem a ruína de alguns ministérios, de algumas obras, de algumas coisas que Deus tem na vida das pessoas, mas por causa dessa onda, a pessoa não reconhece, não quer dar, e é destruído muitos ministérios por aí por conta disso, e muitos ministérios abertos, novos, muitos deles sem direção do Senhor, por causa disso, porque a pessoa não quer mais se sujeitar, né? Se sujeitar. Isso, se sujeitar. Como? Não se sujeitar. Porque o senhor está tudo errado. A pessoa já está com uma soberba. O senhor tem essa autoridade de sujeitar. Sim, ué. Sim, da mesma forma que ela foi colocada, né? Porque o que acontece? O maior abençoa o menor, né, irmãos? Isso é bíblico, né? É por isso que Melquisedeque foi que abençoou Abraão. O maior abençoa o menor. Está escrito em Hebreus 7, se eu não me engano, a respeito também disso. Então, isso é bíblico. Então, da mesma forma que a pessoa foi colocada, ela também pode ser retirada. Isso aí. Pode ser retirada. A visão da gente errada, né? A gente acha que está abençoando quando a gente traz uma oferta. Não. O maior foi Melquisedeque falou, Deus que abençoou. E na realidade, primeiro foi Melquisedeque que deu, porque Melquisedeque deu pão, vinho e pão, né? Ele deu vinho e pão para Abraão, ou seja, ele alimentou, né? Isso mesmo, sempre. Isso aí. Tudo é a questão do ensinamento. O que está acontecendo? As igrejas não estão dando ensinamento. A instrução. O ensinamento é para um benefício próprio.
que eu digo que Deus é próximo? Porque isso a gente viu algumas coisas em Salvador, né? Hoje a gente está sendo desconstruído para ser novamente. E na minha terapia, na quarta-feira, eu não estou entendendo nada do que eu estou fazendo. Ela está dando consulta. Aí eu fui na paz, desculpa o final de semana, e voltei, né? Porque eu estava com alguns aí fui comprando, daqui a pouco, nada a ver com o que eu não disse minha oferta. E o cara me disse, eu me bota na minha casa. E aí eu falo na cabeça dele, nem tanto que ele chegou assim, e Augusto me cortou, ó. Ensinamento. Ele disse, não, meu pastor me cobrou o dízimo, e por isso eu deixei o dízimo, mas a vida aqui é totalmente diferente. Aí eu decidi Malaquias 3:10, fui para Coríntios, Deus trouxe as passagens tudo na casa. Deus seja louvado. Então, olha que situação eu investi agora. E aí eu disse, está errado, senão eu só tiro R$100 de Deus, vou orar, se não jejum pela minha vida, eu vou orar para Jesus entregar a sua vida. O pastor dele fez errado, né? Assim, porque isso, não pode haver uma cobrança, né? Tem que haver uma instrução, um ensino, e aí depois que há essa clareza, porque entenda uma coisa, pastora, o princípio que eu quebro, eu sou quebrado por ele. Entendeu? Se eu quebro o princípio da honra me quebra. Se eu quebro o princípio da obediência, o princípio da obediência me quebra. Se eu quebro o princípio da generosidade, todo princípio que eu quebro, por esse princípio eu também sou quebrado. Ou seja, quebrado no que sentido? Vai ter uma consequência negativa. Vai ter... Ele está bem travado nesse ano. Mas ele Porque, eu acho que está lá. E ele ainda me fez outra pergunta que depois a gente vai fazer, que é tão cabeludo, ele não vontade de perguntar. Eu disse, é muito fácil de gostar de ano. Pega a notícia e manda para ele, porque ele já pegou até o celular, né? Ele está tão último que ele já pegou Sim. o Provérbios capítulo 3, versículo 8. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Então, o que o texto está dizendo aqui? Reconheça. A palavra em honrar aqui é reconhecimento, ou seja, reconheça o Senhor. Reconheça em que sentido? A soberania, a autoridade. Reconheça que ele é autoridade quando eu uso a expressão Senhor, eu estou declarando, ele é o meu dono e o meu provedor. Então é ele que provê na minha vida. Irmão, esse negócio de honra é tão sério que quando você vai ler os evangelhos, você vai perceber que Jesus não curou ou não fez muitas coisas sobrenaturais em algumas cidades porque as pessoas reconheceram. Olha o perigo da intimidade. Isso aí, olha o perigo da intimidade. Mas esse aí não era aquele que estava jogando biloquinha com meu filho, o filho da Maria? Na terra dele não conseguiu. Mas por quê? Porque eles viram Jesus, eles não viram o que estava por cima de Jesus, o que estava por dentro de Jesus, o que estava por... Isso, o que ele carregava. Eles viram Jesus como o filho de Maria, que jogava biloquinha, batia futebolzinho ali de rua ali, arrastava o dedão, né, no meio fio. Não sei se já aconteceu isso contigo já, né, jogando golzinho. Comigo já aconteceu muitas vezes, né? Então eles olharam para Jesus e viu isso. O texto vai dizer que Jesus não pôde fazer muito milagre naquele lugar porque não foi honrado. Ou seja, eles não foram reconhecidos. E quando eu não reconheço, retém. Se você, eu não gosto de usar muito a minha figura, mas eu vou usar. Se você olha para mim e vê só essa capa aqui, mas não vê o que está por cima, o que está por dentro, é retido o que eu poderia fluir, entendeu? É retido o que poderia ser liberado, fica retido, não vai. Algo que Deus poderia me usar para destravar e para liberar, se a pessoa olha para mim e vê, sei lá, não vou usar uma expressão aqui, um Zé Mané, um Zé Ninguém, alguma coisa nesse sentido, mas não vê o que está por cima, que é unção, isso aí é trava. Não é liberado sobre você. Foi isso que aconteceu com a questão de Jesus naquela cidade. É muito sério isso, irmão, quando você não reconhece. Entendeu? Ah, pastor, mas o ciclano está em pecado, o Beltrano está assim. Irmão, quem vai tratar com ele, com o líder que está em adultério, em pecado, em prostituição, é o Senhor. Mas existe algo nele
que Deus pode usar para liberar na sua vida, independente do jeito que ele esteja. Pode liberar. E aí Deus vai tratar com ele depois. Não é eu e você que vamos tratar com ele. É Deus que vai tratar com ele. Porque foi Deus que levantou, foi Deus que ungiu. Eu sou prova viva disso. Lá em Belém, a gente estava com o pastor lá, e acabou se enrolando lá, e eu não tinha todo o entendimento que a gente está obtendo hoje, né? E eu peguei assim um ranço daquele pastor, que eu dava o meu ombro para ele se apoiar em mim, entendeu? Eu sempre disse comigo, aonde eu ver um homem de Deus, ali, precisando de ajuda na obra, qualquer coisa, eu vou honrar a Deus através da minha vida de aquele pastor. Então, eu cheguei lá, honrando ele mandava fazer as coisas por ele, dava até a tradução dele, bate central, faz isso para mim, pega isso lá e tal, tendo intimidade com ele. Daí ele não vigiou, ele estava usando o celular da mulher, e aí eu não sabia, mas eu pegava a na TV, ele me dava o quarto, e depois começava a me dar palavras para pegar, e pegava, e depois eu tive conhecimento que a palavra era para ele, que ele me dava. Daí ele tratou de me tirar do altar. E aí as pessoas não entenderam por que ele me tirou do altar, porque eu era frequente, pregado frequente. As pessoas, as membros da igreja anciãs, até a senhorinha até falou, meu irmão, por que você não está pregando? Por que você não está pregando mais? Não é isso. Eu não estou pregando, eu estava em todas as coisas. Eu vou falar com o pastor fulano. Ela era anciã, por idade, a forma dela, né, de entender, uma mãe anciã da casa. Eu vou falar com o pastor fulano para colocar para você pregar de manhã. Aí eu acabei, assim, não vi antes, eu deixei com uma expressão de um cara no coração. Eu peguei um ranço dele. Daí as pessoas vinham falar que a gente não conheceu ele, do que estava acontecendo ali com a vida dele, não falar próximo de mim, assim, coisas boas dele. E eu entregava a ele. Não é bem assim. Esse pastor está assim. E comecei a dizer, entendeu? Aí olha só, mas eu não sabia assim, falando ele. Eu só não aceitava, porque eu estava engajado nele aqui, quando as pessoas vinham falar que ele era o homem de Deus. Sim. Porque acha, na verdade, ele era um de Deus. Deus levantou, Deus ungiu, consagrou. Só que naquele momento ali ele estava embaraçado. Só que as pessoas falavam bem dele, entendeu? E aí eu não curava aquilo. Eu disse, não, você está enganado. Eu conheço a vida do homem. E começava. Aí chegou um dia, Deus me puxou pela orelha. Nesse que você está falando de respeitar a unção, a autoridade, a honra. E aí a gente foi visitar uma senhorinha lá em Belém, e minha esposa, uma noite, e foi aquela noite que tinha preparado para mim. Então, você vai pulou, puxou, ele sentou, puxou, e disse assim para ele, recebe o meu ungido, olha só o que está lá, o meu ungido, tudo eu. E aí nós estamos com o meu ungido, ele foi de tanto mais sério. Vai tratar, isso aí. A questão de... O problema de Miriam e Arão, irmãos, eles estavam certos? Estavam certos. Porque Moisés não podia casar com a Coxita, né? Com a Coxita, com a mulher Coxita, acho que é Coxita. Moisés não podia casar segundo a lei. Então ele estava certo. Arão e Miriam. Qual que foi o problema de Arão e Miriam? Falar pelas costas. Não ter chegado direto em Moisés e ter falado, Moisés, não está certo isso aí não, cara. Você errou. A lei diz assim, 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 você pisou. O problema foi que falou nas costas, aí papai chamou todo mundo para... Vamos lá para a tenda, e aí a nuvem desce no meio da tenda,
E o pau come. Miriam fica leprosa, né? Fica 7 dias leprosa, tem que sair fora do negócio. Arão só não entra no chicote por causa da história sacerdotal e que ele era sumo sacerdote, né? Mas Davi também faz esse salmo, né? Eu posso tocar no Também. Respeitando isso mesmo. A honra ali, né? E o que estava sobre ele, mesmo ele todo perdido, havia algo que Deus tinha dispensado. E quem? Como posso eu ficar num rei que Deus escolheu? Você está metendo pau. Porque se você tivesse chegado pela frente e ter falado, entendeu? Com toda educação, entendeu? Como eu estava aqui no braço direito dele aqui, eu estava bem íntimo dele, a gente começou a ouvir os rumores do que estava acontecendo ali. A gente ouvia de um aqui, de outro ali, e eu como estava aqui, eu andava no carro com um homem, a gente só mandou no carro, a gente ia conversando coisa da obra, de igreja e tudo, e aí eu falava que eu estou ouvindo. Aí eu tomei coragem, né, cara? Ó, porque eu sou seu amigo, eu vou sempre jogar aqui. Há um rumor por aí. O senhor está aqui. Como deveria agir. É mentira. E no final das contas era tudo verdade. Ele engravidou a mulher, ele teve filho com ela, mas Deus não teve uma pegada, mas eu quis abrir os olhos dele. Mas a palavra que não foi uma morada de direção a Deus para chegar até aí. No que Deus poderia fazer chegar. Eu acho que era aquela parte, sabe, que Deus não faz nada sem antes avisar, entendeu? Não, trazer um arrependimento, nós ainda somos muito carnais. A gente ainda é olho por olho, dente por dente. A gente está na igreja, mas a gente ainda não compreendeu o que Deus está ensinando desde dentro daqui a pouco. A gente não pode pôr no vídeo quem está entendendo. Se tudo a gente tem que orar. O problema foi falar, falou, confessou, se Deus permitiu que você soubesse, é porque ele sabia que você tinha estrutura para suportar. Agora, muitas pessoas que soube, talvez não tivesse a mesma estrutura para suportar. Eu acho que o termo do problema de a gente conversar é esse aí. Chega de Deus, vai, ora, chama mais outro e vai. Mas eu acho que no momento que você está na igreja, você compactua com aquilo. Então, você tem, claro, não é compactuar, é eu saber que eu não fazer nada para mim. Agora, se eu não fazer nada, não me cabe eu pagar para mim. Não, a igreja não tem uma ideia. A sua disciplina da Bíblia é de não estudar lá a última pessoa, né? Não faz a pessoa vai ser uma coisa, não é isso. Mas se tu não vai de acordo com aquilo, que tu sabe, né? Se tu continuar no igreja, vai compactuar com aquilo, não vai não tem nada a ver com você sair da igreja. Por causa que o pastor a igreja toda está condenada. Por causa de um negócio, vamos orar, né? Vamos orar de direção de Deus, porque essas coisas não se O que a Bíblia diz, irmão, que nós temos que fazer o quê? Sabe de alguma coisa? Eu vou lá, repreendo o irmão. Igual o Marlon falou, repreendeu o pastor. Aí depois o pastor não mudou né? Ou seja, o pastor ou seja qualquer pessoa, não mudou. Aí eu pego o Daniel, vamos lá de novo, testemunha. Aí a gente pega e fala. Aí depois não houve mudança, transmite para a igreja. E aí, se não houve mudança, a Bíblia diz que é para considerar ele como o confronto. Só que hoje não acontece isso porque não é exposição, mas a Bíblia orienta a disciplina. Né? O que às vezes a gente acha ruim o que era feito pelos outros pastores mais antigos, que quando chamava, ciclano aqui foi para o motel, papapá, o ciclano aqui, né, na frente de todo mundo. Mas por quê? Porque provavelmente foi repreendido sozinho, foi repreendido depois com testemunha, aí continuou na prática, então teve que expor para a igreja. Teve que expor, mas hoje não acontece isso, né? Aí
Daniel e o É. que resolve. Agora, por exemplo, aquilo que a Marina falou é porque se você está num ambiente que você percebe que o líder continua na mesma prática e está tendo repreensão e não vai mudar, você não vai ficar debaixo de uma cobertura dessa, né? Porque tudo que está debaixo da cobertura vai caindo, né? Porque, por exemplo, eu acho que pode haver arrependimento. A pessoa, o caso do pastor, o pastor caiu, então eu não vou tomar uma decisão precipitada de não, ele caiu, prostituiu, eu vou sair da igreja. Não, peraí, vamos ver como que vai ser agora o andamento aqui. Se vão colocar um outro pastor, vai colocar o pastor sentado no banco, vamos ver como que a igreja vai reagir o ministério, né? Ou seja, o ministério pastoral vai reagir diante dessa situação. Se o ministério pastoral não toma nenhuma decisão, o pastor caiu e ele não é colocado numa disciplina, vamos usar essa palavra, uma disciplina, ficar num tempo ali sendo curado, não ministrando mais durante um tempo, depois que ele for curado, se realmente houver arrependimento, então tudo isso, porque se eu percebo que a igreja, que o ministério da igreja, a gente fala ministério, são os pastores da igreja, né? Não fazem nada, o ministério não faz nada, tá lá, o pastor tá e não toma decisão, então quer dizer, tá, Deus dará à igreja, então o que eu tenho, no meu caso, né? O que eu faria, Senhor, eu tô orando, infelizmente eu vou procurar um outro caminho, porque não está. É aquilo que Paulo fala, irmão. Já usei isso. Paulo diz o quê? Vocês não vão tomar nenhuma posição, o cara está dormindo com a mãe dele. Vocês não vão fazer nada, tá tudo bem aí? Vocês não vão fazer nada, ninguém vai tomar. É isso aí, ainda está soberbo. Vocês não vão tomar posição nenhuma. Aí entra nisso, Marina. Aí sim, mas não pode ter uma decisão precipitada. Isso aí cabe na mesma forma da questão da oferta e do dízimo. Quer dizer, vocês estão ofertando e dizimando. Aí eu estou andando com carro zero e a obra do Senhor e a igreja está despencada. Não tem um som bom, não tem um microfone bom, não tem uma estrutura boa, e aí eu continuo dizimando ainda. Aí eu estou sendo conivente, porque a liderança está administrando mal o recurso. Não está usando o recurso para a finalidade do negócio. Aí eu estou sendo conivente, porque eu estou fazendo algo e concordando com aquilo. Aí vai ter consequência para mim. Entendeu? Então, tudo isso é discernimento, sensibilidade que a pessoa tem que ter. Mas não pode ser tomada uma decisão precipitada, né? Diante disso, de sair da igreja, como o Edson falou, né? Se ele continuar fazendo Excluído da membresia, né? Ele é excluído da membresia. É o último caso. É o último caso. primeiro é falado individual, Isso. depois é chamado de testemunha, depois é apresentado da igreja e aí depois é divulgado. Considere como ímpio, né? Que ele fala, né, Daniel? Considere como ímpio, né? Legalmente, isso aí. É processo, porque como é que fala? Não, é calúnia e difamação, né? Você difamou a pessoa, né? Expõe. É. Hoje eu posso Judicialmente, né? Isso. como testemunha falar com o individual, não expor na igreja. Mas é necessário que é orientado. Se mulher, tem os pastores mulheres, seja o se é um homem, então tem os pastores homens, que acompanham a testemunha a exposição. Isso aí. Para as pessoas que fazem parte do clero da igreja. E aí, não, mas você vai conversar com a pessoa, irmão, eu acho que seu tempo aqui acabou. ela vai se autoconvidar a isso. Ela foi embora. Quando pegamos, ele joga a gente fora, ele lança fora, ele sempre está perdoando. Perdoando. Ele sempre está baixando, ele sempre está chamando a orientação, ele sempre está chamando para a condição. É esse amor, não é abraçar o pecado, é abraçar o pecador. Ele não vai para o pecador e dizer assim, eu não te digo. Mas vai abraçar. Às vezes a pessoa precisa não, o meu carro é caída,
vem a revolta, a querer expor, a querer sair da igreja. Eu, em nenhum momento, eu agi como misericórdia, como certo. Eu cheguei com desejo que eu quero já A gente age no extremo, nesse sentido que o Daniel falou, quando chega assim que a pessoa realmente não está vendo metanoia, não está vendo arrependimento. Aí realmente não dá mais. Porque você já conversou tantas vezes com a pessoa, já falou. Não vai finalizar o Apocalipse. Foi o que aconteceu no Davi Clara. Não teve solução. Ele não quis se curvar. Ele ligou para alguém, mandou mensagem para alguém, pediu perdão. Não. Nós que tivemos esse contato e liberamos esse perdão para ele. E aí as coisas foram fluindo. Mas ele, de maneira nenhuma, ele chamou ali, não, vou ficar no banco e tal, vou continuar o trabalho. A obra de Deus não é minha. Mas ao contrário, a obra é minha. Vocês que vão para a igreja. Foi o que aconteceu. Então a gente não quer chegar a esse ponto, mas para deixar bem claro o que aconteceu. É, não houve mudança, né? Não Isso houve aí. mudança de mente. E a coisa só piorou. Depois do texto. É, não houve arrependimento. E aí, quando não há arrependimento. Com certeza, por isso que eu fico tranquilo aqui, irmão. Eu sei que Deus está falando e está ministrando. Sim. De como devemos nos comportar, de como devemos agir. É por isso que é o tão importante. Até que ele volte, o pastor volte a bater, referente ao culto do funcionamento, ao culto que traz precisamente a oportunidade da fala, a oportunidade de tirar dúvida. Porque se a gente perde, se a gente erra, é porque a gente tem dúvida, é porque a gente não aprendeu, é porque no nosso início da caminhada da nossa fé, foi ensinado totalmente diferente. Então, E talvez o líder lá atrás, pastor, não é que ele fez nem com maldade. É porque era aquilo que ele recebeu, a porção que ele tinha, entendeu? Foi o que ele aprendeu e talvez não teve interesse de buscar, de aprofundar mais, ele parou ali, não foi com maldade, foi aquilo que ele te entregou. Eu tive muitos líderes que foram edificantes na minha vida, para quê? Para aquele tempo, mas né, foi caminhando e aí eu fui buscando outras porções. Mas é isso aí, a gente tem que crescer nessa graça e nesse conhecimento aí. Para esse propósito aí. Isso mesmo. Em nome de Jesus. Eu ia perguntar aqui, Dionísio aqui, né? O Senhor vai guardar, né? Um pouco, porque vai trazer novamente provação em todo mundo. Em todo mundo. Isso, vai trazer juízo. Então, às vezes nós queremos também fazer o nosso próprio juízo. Podemos saber que está em meio à diversidade. Dentro da igreja, tipo no mundo. Mete o pau no mundo, tem que ele morra. Não, não acredito. Olha, quantas pessoas falam inimigas no interior da evangelização? Não, Deus vai provar, vai chegar. Deus vai mandar um Deus. Ele vai fazer isso na vida dele, Deus vai mandar. É isso mesmo. Deixa Deus fazer. Vamos terminar aqui então, irmãos, para a gente avançar aqui. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ou seja, a igreja restaurada, o que o texto está dizendo é que ela já ganhou a coroa. Ela já recebeu a coroa. Contudo, se ela não conservar o que ela tem, até que o Senhor venha, o que vai acontecer? Ela poderá perder a coroa. Só que aqui, eu já usei esse texto uma vez para dizer para vocês que isso aqui é muito mal interpretado porque as pessoas pensam que a coroa é a salvação. Não é. Porque se eu colocar isso aqui como se a coroa fosse salvação, então eu estou dizendo que o Daniel pode tomar minha salvação. Porque o texto está dizendo para que ninguém é qualquer pessoa, irmão. Para que ninguém. Então, a coroa aqui está falando de uma posição de governo, de um lugar de autoridade. Ou seja, como que eu posso perder a minha coroa? Posso perder quando o mar não faz o que era para eu fazer. O que Deus deu para eu fazer no reino, ou seja,
enquanto em vida, Deus me chamou para cuidar de um povo, mas eu não cuido desse povo, Deus levanta o Marlo, eu perdi a minha coroa, e aí eu não vou ter galardão. Aí o irmão Jean perguntou para mim hoje, pastor, onde está na Bíblia que se eu não cumprir o meu chamado, né, irmão? Onde está na Bíblia se eu não cumprir o meu chamado? Eu não lembro agora o que ele falou. Se eu não cumprir o meu chamado, o que vai acontecer? Acho que foi uma coisa assim, do vídeo, E na realidade, eu disse para ele, né? Nem eu sei onde está escrito isso, aí depois eu brinquei, né? Não está escrito isso na Bíblia. Por quê, irmão? Tem muitas coisas que não estão escritas na Bíblia, mas estão nas entrelinhas, entendeu? Estão nas entrelinhas. Onde está na Bíblia que eu não posso fumar? Mas está nas entrelinhas dos textos. Então, estão nas entrelinhas. Ou seja, aquele vídeo que eu mandei fala bem disso que nós estamos falando aqui. Ou seja, o cara era para ter sido pastor, foi ser contador. E aí, no tribunal de Cristo, porque aquele vídeo que eu botei no grupo é o tribunal de Cristo, é aquilo que está acontecendo, é a hora dos galardão. E aí que Deus vai falar, cadê? Me mostra tuas mãos. Eu quero ver o que você fez. Deus não vai querer saber do meu cabelo, do meu pé, ele vai querer as mãos, eu quero ver só as mãos, porque mão fala de obra. Cadê aquilo que eu te dei para fazer? Então, o cara vai tomar a coroa, é nisso. Ou seja, aquele evangelista que era para ter sido evangelista, mas foi um contador, ele perdeu a coroa dele. Ou seja, ele não teve galardão. Porque aquilo que era realmente para ele fazer, que tem a ver com o chamado, ele não fez. Então, quem fez o que era para ele fazer, ganhou a coroa. Ou seja, ganhou uma posição de governo, de autoridade no reino milenar. É disso que o texto está dizendo. Para eu perder minha coroa, basta alguém fazer o que era para eu fazer. É isso aí. Qualquer pessoa. E seja qualquer coisa, irmão. Não é porque às vezes a gente pensa em coisa grande, né? Não, irmão, se Deus diz para você que é para você ficar lá no som, o Alex lá. Se Deus diz pro Alex, não, eu quero que você senta aí, o seu negócio é técnico de som, é ficar nesse lugarzinho. Irmão, o galardão que o Alex vai ter é o mesmo que eu vou ter. É o mesmo que eu vou ter. Porque ele fez o que Deus mandou ele fazer. Hã? O que foi determinado. Determinado, pastor, isso aí. Então ele vai ganhar a coroa dele, ele vai reinar. Ele vai reinar com Cristo. Da vinha. É isso aí, irmão. Aquela parábola fala exatamente disso, irmão Ricardo. Eu ia falar dela agora. É exatamente aquilo. Porque o que acontece? Eu até estou lendo Mateus, eu li ela terça-feira ou segunda. O que acontece? O senhor da vinha saiu para contratar trabalhador. Aí na manhã ele contrata um. Depois na sexta e na nona hora ele contrata mais um povo que estava na praça, sem fazer nada. Vem aqui, eu vou te dar um denário. Só que o que ele combinou com o que começou a trabalhar mais cedo também foi um denário. Aí na 1/10 hora, perto das 18 horas, ele vê um povo que estava lá sem fazer nada, contrata esse povo de novo. Mas aquela parábola, irmão, está falando do reino. Porque o que acontece? Eu tenho 20 anos de convertido, esse tempo. Aí chega alguém agora e tem 1 ano de convertido, mas ele está fazendo o que Deus mandou ele fazer. Está fazendo tudinho. Aí vê o rapto. Aí chega lá, estou eu, Senhor, mas eu fiquei 20 anos, eu fui contratado 6 horas da manhã para trabalhar, e o Senhor está dando galardão para ele, o mesmo que o Senhor está dando para mim? É isso aí. A parábola fala disso. É disso que a parábola fala. Porque a gente acha que quem está trabalhando muito vai ganhar mais galardão do que o outro, nesse sentido, né? Não, irmão. Nós temos uma noção de o galardão, poderiam ser como uma disputa, uma corrida, onde um está disputando com o outro, e na realidade não importa o que fosse. Isso. Da direção. O que importa é você entender o que Deus mandou você fazer. Porque se você ficar preocupado com, por exemplo, nós aqui, no nosso caso, mas eu só tenho 50 pessoas, cara, aqui na igreja, o outro pastor lá tem 100, tem 200, tem 1.000, tem 10.000, mas a mesma coisa que ele vai receber na posição de reino, no sentido que ele vai reinar com Cristo, se eu também, porque Deus tem 50 para mim, para outros tem 100, é o que a Bíblia diz, para uns Deus dá 50, para outros dá 100, porque segundo a condição e a capacidade de cada um. E eu tenho que entender isso.
Só que naquele dia, se eu fizer com a motivação certa aquilo que Deus me chamou para fazer, eu vou ter uma posição de governo no reino, como o outro pastor também vai ter. E também essa questão também que leva um tempo também para a pessoa descobrir, porque ela vai passando por um processo para ela chegar até o Senhor que ela Tem um processo, não pode, por exemplo, vamos dar um exemplo assim, é como uma criança, né? Ela nasceu, porque o novo nascimento, você nasceu de novo, então você é uma criança espiritual. Agora, isso não pode ficar 10 anos. Você ficar dentro do corpo de Cristo, a igreja, e ficar 10 anos sem saber o que Deus te chamou para fazer, né? Aí, isso aí não pode. Isso aí não pode. Isso aí. Porque o que acontece? Todo mundo quer ser o pregador do Instagram. Aí todo mundo quer fazer isso, aí todo mundo quer fazer aquilo. Tem que entender que oração do secreto não vai funcionar. É isso, porque o que eu não achei aqui, mas tem um texto aqui eu acho que é 1 Coríntios. Aqui, ó. Achei aqui, Eduardo, ó. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28 em diante. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Olha o que ele vai perguntar. Porventura, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todas diversas línguas? Interpretam todas? Portanto, procurai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. O que ele está dizendo? A modinha é apóstolo, mas todos são apóstolos? Não. O corpo é uma engrenagem. Um é apóstolo, o outro é mestre, o outro é pastor, o outro é evangelista e o outro é profeta. Junta a engrenagem, os 5 ministérios, entendeu? Só que isso aí tem que discernir. Por exemplo, eu no meu tempo, quando eu me converti, irmão, porque era no tempo de Marcos Feliciano, de Carvalho Júnior, então eu via aqueles caras ali, de Benenrinho, falava, meu Deus, é isso aí, cara, é isso aí que Deus tem para mim. E eu entrava naquilo ali, só que eu ficava frustrado. Por quê? Porque eu ia pregar, né, nessa época eu estava na itinerância, eu ia pregar, e quando eu chegava lá, eu falava, meu Deus do céu, que eu chegava em casa, eu falei, a igreja não recebeu nada, cara. E eu ficava frustrado, eu falava, eu não vou mexer com isso aqui mais não vou pregar, isso aqui não é para mim, por quê? Não era o que Deus tinha. E aí foi doloroso, até eu entender que Deus tem um chamado para mim do ensino. Até eu entender isso. Não tem para onde. Por quê? Porque eu não sou um avivalista. Amor, mas pra você é fácil. Você sabe fazer isso muito bem. Nós, mulheres, temos 1001 coisas. Então, eu sei, mas eu não quero fazer 1001 coisa. Eu quero fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu não quero fazer aquilo. Não, mas quem sabe Deus te chamou para cuidar de mim. Para cuidar, né, né, ô Romário? E aí o que acontece? É como a mãe que cuidou das crianças, né? 3 filhos, isso. Tá? Tá. Você consegue ligar com quando você se destaca em alguma coisa, que nem o Adriano, ele se destaca quando está ensinando. Então, eles não querem aí ela diz, não, fala com ele, sentado com a gente. Eu acho tão bonito quando você fica ali cuidando, daqui a pouco você vai meio cuidar do pastor, e quando você cala, assim, ó, o pastor
Você bateu o olho. Ela consegue enxergar coisa. Amor, se você quiser parar aí. Meu, pastor é visionária, ela tá ligada no ouvido, não porque tá errado, mas assim, papapá, daqui a pouco. Ela fez o negócio acontecer de uma forma tão rápida que ela administrou o negócio. Foi bem, não faz assim, deixa eu papapá. E eu fui fazendo, eu obedeço um pouco. Quando veio, eu já fiquei atrás do papai, eu tinha matado tudo, e aí, meu, o negócio fluiu, sabe? A pastora é visionária, não consegue. A pastora é uma administradora, uma visionária, uma enfermeira, uma ajudadora. E consegue enxergar coisa onde não a gente não consegue enxergar, entendeu? Você não consegue ver. Isso aí. É isso mesmo. É isso mesmo.